Pessoal, começando mais um módulo, agora ferramentas de criação 3D. Vou estar deletando essa linha, que não tem mais utilidade. Vamos ver essa primeira opção, surfaces prontas. O que é isso? Vamos estar vendo box, esfera e pixel. Vamos ver só algumas. Depois vocês podem vir aqui e testem as outras. Vou pegar o box, que é o primeiro que tem aqui. A gente vai dar um clique, arrasta, dá outro clique e ele fica esperando uma próxima movimentação. Se você estiver nessa tela, não vai acontecer nada. Você tem que mudar a vista, puxando o scroll do mouse para mim conseguir. Ó. Se eu puxar ele ou jogar ele para frente, ele dá zoom. Puxar ele volta. Agora eu consigo jogar para cima. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Deixa eu só fazer uma linha aqui para me selecionar. Vou selecionar aqui e dar um zoom, que a gente já aprendemos na aula. Porque se você ficar arrastando o botão, ele não chega. Arrasta o botão quando está muito longe. Aí por isso que é importante saber essas opções de zoom. Vamos novamente pegar o box, dar um clique, arrastei, dei outro clique, ele fica esperando outro movimento. Só que eu preciso mudar de tela. Mudei a tela e eu consigo. Vou arrastar e dar um clique. Ó, sem preocupar com medidas. Isso aqui é só para a gente conhecer as ferramentas. Para quem está começando, basicamente é só isso. Posso jogá-la para o lado e vamos estar vendo outra, a esfera. Pegar essa mesmo, vou dar um clique, vou arrastar e dei outro clique. Nesse caso é só isso. Às vezes você fala, não, mas que bobeira, né? Que coisa básica. Olha que interessante. Eu vou fazer uma coisa que tem muito nos projetos. Vamos imaginar o seguinte, essa linha ela está projetada na superfície e vocês precisam fazer uma esfera. Vocês precisam, vamos utilizar o que estamos aprendendo aqui. Selecionar ela. Aqui embaixo está ativado, então ele vai reconhecer o meio, ó, o meio. Dei um clique e dei outro clique. Só que nesse caso não é essa. Nesse caso eu preciso mudar a esfera. Preciso pegar essa outra opção, onde eu consigo. Ó, agora eu seleciono aqui e aqui. Olha que interessante. Aí imagina que isso aqui poderia ser algumas bolinhas no solado. Ah, mas eu não quero, eu queria só uma parte. Aí vamos aproveitar aqui. Já está aqui mesmo, ó, botão direito. Selecionei a linha, botão direito, ó, cortei. Posso estar cortando essa parte ou então essa outra parte e ela vai ficar com essa cavidade para baixo. Tá vendo, pessoal? Nada é em vão. Eu sempre mostro as ferramentas. Que às vezes, mas essas ferramentas são muito básicas. Só que a gente utiliza elas nos projetos. E você pode ficar despreocupado, que eu separei cada ferramenta, que eu sei que lá na frente vai ajudar vocês. O PIP, pessoal, ele tem essas duas opções. Olha que legal essa ferramenta. Vamos fazer uma linha. Botão direito, cortei. Agora eu vou usar o PIP. Vou mostrar as duas opções de PIP para vocês. Tem essa opção com a ponta quadrada, achatada. Eu vou apertar botão direito, botão direito, botão direito e botão direito. Olha, ele já criou uma superfície para mim através de uma linha. Ctrl Z para voltar, botão direito para ativar. Ah, eu quero ela mais grossa. Por exemplo, de 5. Apertei Enter. E agora eu quero que ela termine em 1. Botão direito. Delete. Agora vamos usar a segunda opção, com o tabuado. Fazer a mesma coisa. Ela já está em 1. Colocar ela em 3. 3, botão direito ou Enter. Como eu quero ela de 3, eu não preciso colocar nenhum número. Eu posso apertar Enter novamente. E ela fica padrão. Só que ela fica com esse acabamento. Esse acabamento arredondado. Vamos passar para o próximo módulo. Pessoal, superfície a partir de linhas são as referências que nós vamos fornecer para o rinoceros criar a superfície. Vou utilizar a tela de topo e vou selecionar. Eu vou fazer qualquer coisa aqui, ó, só para a gente aprender a primeira opção, Surface from Network. Na verdade, pessoal, deixa eu
mudar a ordem aqui, ó. Vamos ver essa, a loft, esta, isso. Vamos ver a mais básica primeiro. A mais básica é o seguinte, é essa primeira ferramenta que já está disponível para a gente. Vamos selecionar ela. Deixem a ferramenta End, deixa a opção End aqui já selecionada. Sempre presta atenção nisso também. Se vocês não entenderam isso aqui, volta na aula que eu já expliquei. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo, outro clique e vou clicando. Se fosse 3 cantos, ela já tinha fechado. Um exemplo, se fosse assim. Mas ela é de 4 cantos. Cliquei, ela já criou a superfície para nós. Se o de vocês não estiver aparecendo isso, vocês podem clicar nessa bolinha. Vocês vão ter esse visual. O Loft é o seguinte. Eu vou criar 2 linhas retas. E vamos usar o Loft. Essa opção aqui, Loft. Selecionar as duas. Botão direito. E ele vai me dar essas opções. 500. Vamos ver o que aconteceu. Eu gosto de deixar os erros, porque se acaso acontecer com vocês, que isso é comum acontecer, e vocês veem como que eu vou resolver. Vou selecionar a linha novamente, só que eu vou deixar a linha reta. Deixar ela reta, botão esquerdo e botão direito. E agora eu vou copiar ela para baixo. Agora elas estão padrão, o mesmo tamanho de linha. E vamos usar o Loft novamente. Loft, Loft, botão direito, agora sim. Elas precisam assim, estar reta, alinhada, né? Do mesmo tamanho, para poder dar certo. Nesse caso, deu certo. Nesse caso aqui, ela não ficou distorcida. Mas, vocês podem, se ela tiver, geralmente quando tem curva, quando vocês dão um zoom, ela aparece uns defeitos. Para corrigir isso, vocês vêm na reconstrução com ó, Rebuild, com aqui ele já tem uma função Rebuild aqui. Com um exemplo, eu quero 200 pontos, controle de pontos. Aí fica um acabamento melhor. Vamos usar essa opção aqui, ó, Swift to Raw. Ela está aqui embaixo. Vocês podem achar ela aqui em cima também. Olha aqui, é a mesma coisa. Só que essa opção, ela vai precisar que eu fecho. Quer ver? Isso, ó. Ela precisa de uma outra referência para a gente poder fechar. Só que, por último, Surface from Network, que é essa segunda opção aqui, ó. Terceira opção, Surface from Network. Vocês podem selecionar tudo de uma vez, que dá certo. Só basta a gente vir aqui e clicar em OK. Ou então, vocês podem selecionar um exemplo. 1, 2, 3, 4. Ela tem um limite, viu? Se eu não estiver enganado, é entre 6 e 7 linhas de referência. Se tiver umas 8, 10, acima de 7 ou 8 linhas, vocês vão apertar para fechar, ele não vai funcionar. Então já ficam sabendo. Um exemplo, se você tiver um projeto que ela tem várias linhas que vocês precisam fechar, vocês vão ter que fazer por etapa. Qual que é o próximo módulo? Manipulação de surfaces. Vou apagar e vamos criar aqui uma caixa. Primeira opção, Fillet Surface. Ela já está até disponível aqui em primeiro lugar para a gente. Vamos selecionar ela. Pessoal, ela vem uma medida 0.1. Talvez a de vocês pode estar diferente. Eu vou selecionar uma superfície com a outra. E ele já vai fazer, deixa eu dar um zoom. Olha, ela faz um acabamento aqui para a gente. Apertar Ctrl Z e vamos fazer novamente, ó. Selecionar Fillet Surface, só que eu não quero 0.1, eu quero 0.7. Só para teste. Selecionar as duas e ela já vai fazer isso para mim. Eu posso fazer isso com todas, ó. Botão direito e a gente vai, ó. Botão direito, agora o esquerdo. E ela já fez esse acabamento aqui pra gente. Se eu colocar em modo renderizado, como tá muito branco, a gente não vai enxergar ela direito. Deixa ela dessa forma aqui. Eu não dei uma cor para ela ainda renderizada.
Agora, pessoal, Offset Surface. São ferramentas que nos cursos avançados a gente utiliza muito. Eu já estou dando uma base para vocês, porque quando vocês chegarem a adquirir ou os nossos cursos mais avançados ou de outro lugar, vocês já têm a noção, uma boa noção de como trabalhar com essa ferramenta. Vamos lá, Offset, vamos aqui nessa quina, e essa opção aqui, ó, Offset Surface. Eu vou selecionar essa superfície, botão direito, e essa seta elas são orientações. Orientação para cima ou para baixo, um exemplo. Se eu não quero para cima, eu tenho que apertar esse flip out, ele vai mandar para baixo. Eu quero para cima. E ela tem a distância, né? Ela tem uma distância que a gente pode, por exemplo, eu quero limitar ela em 5, só para ficar um visual, para a gente conseguir enxergar. Botão direito ou Enter, e ela criou uma superfície para mim. É uma superfície reta, mas ela funciona com curva tranquilamente. Ela faz as curvas certinho. Offset Surface já foi. Rebuild Surface. Isso daqui também e tem. Vamos explodir para a gente poder fazer um teste. Como a ferramenta, como ela é reta, não vai ter tanta diferença, mas vamos conhecer a ferramenta. Ó, Rebuild Surface. Se ela tivesse algum defeito, a gente consegue corrigir alguns pequenos defeitos utilizando o Rebuild Surface. Ou seja, ela já tem, como ela é uma peça quadrada, ela tem poucos pontos aqui, a quantidade de pontos. Tem 2, 2, 1, 1. Aí, geralmente, a gente pode estar, um exemplo, vou colocar 5 e aqui 5. Vou colocar um preview. A gente já notou que ela já deu uma diferença. Vou colocar 50, olha aqui. Ela começa a deixar mais fino o acabamento da nossa superfície. Clique em OK. A gente já vê que ela tem uma quantidade maior de pontos. Um trim. Aprendemos a usar o trim. Olha aqui o trim. E vamos aprender a usar um trim. Um trim é o seguinte, pessoal. Deixa eu só tirar esses montes de risco para a gente conseguir enxergar melhor. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um extrude, eu vou extrusar essa linha para cima, porque eu quero cortar. Quero cortar a superfície. E vamos usar o split. Selecionar a surface que eu quero cortar, botão direito, seleciono a que vai cortar, botão direito. Agora esse aqui eu posso jogar fora. E isso daqui também, que eu vou jogar fora, porque a única coisa que me serve para exemplificar para vocês é só isso que eu preciso. Tem casos que a gente fez alguma coisa e não queria, por exemplo, eu não quero. Como ela é um quadrado, é muito mais fácil. Às vezes você pode falar, mas para quê? Sendo que eu posso vir aqui e fazer o quadrado novamente usando essa ferramenta. Mas tem casos que é complicado, é mais complexo. Aí é bom, interessante você saber utilizar essa ferramenta um trim. Para ela funcionar, precisamos selecionar ela com o botão direito e agora vamos aqui com o botão esquerdo e ela volta ao normal. Parece ser simples, né? Mas vai chegar uma hora que isso daqui vai ajudar vocês e muito.